Boa noite, pessoal. Vamos continuar então com mais um estudo do Evangelho de Mateus, que nós seguimos de forma sistematizada, versículo a versículo, estudando cada versículo de forma minuciosa, detalhada, pormenorizada, né? Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, mais precisamente na passagem em que Jesus caminha sobre as águas. E na semana passada, Jesus aparece, então, caminhando sobre as águas. Hoje nós vamos começar a ver como se desenrola a partir de então o diálogo de Jesus com os discípulos. Muito particularmente com Pedro, né? Que na semana que vem já entra em cena, né? Hoje a gente vai ver como Jesus conforta, como ele dá sustento vibratório, espiritual, para aquela embarcação aflita. Para aquele grupo de aflitos, de assustados, de apavorados, né? Então a gente viu semana passada que essa perturbação nada mais é do que o sacode que a vida às vezes nos dá, nos traz, para que a gente desperte, para que a gente fique lúcido, atento os compromissos espirituais que a gente tem. E o versículo de hoje é justamente quando Jesus se dirige ao barco e fala com os discípulos, né? Mas prontamente Jesus lhes disse: tenham coragem, sou eu, não temais. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Vamos repetir mais uma vez o versículo. Mas prontamente Jesus lhes disse: tenham coragem, sou eu, não temais. Os companheiros que acompanham a tradução feita pelo Haroldo Dutra, né, publicada pela FEB, deve ter percebido que eu tenho uma alteraçãozinha aí, né? Na tradução do Haroldo aparece o tenham bom ânimo, ou tenham ânimo, né? E eu aqui coloquei tenham coragem. É uma modificaçãozinha que a gente fez na tradução, mas para atender o objetivo didático da nossa conversa de hoje. Porque a palavra em grego, na verdade, aliás, o vocábulo de onde vem a declinação que aparece no versículo é tarseo, que quer dizer coragem profunda, uma coragem interior, algumas traduções com uma boa coragem, né? E existe licença, vamos dizer assim, licença poética para usar o termo ânimo ou bom ânimo, que o Haroldo preferiu utilizar na tradução dele. Mas eu achei que seria legal a gente usar a palavra coragem, porque eu não me lembro, posso estar errado, mas eu não me lembro de um estudo que a gente realizou em torno dessa palavra. Você se lembra? Acho que nunca, né? Especificamente sobre coragem. Eu lembro que a gente falou sobre medo. Sobre coragem, não. Acho que foi. A gente falou de medo, daí eu também não ficar com o não tenho medo, né? E focar nesse tenho coragem. Essa coragem que aparece aí, a gente tem que ficar atento para o contexto em que o texto aparece, ou seja, a circunstância que conduz à apresentação semântica, né? Ou seja, os sentidos e os significados em torno dessa palavra, tarseo, que quer dizer boa coragem ou coragem interior. Essa boa coragem ou essa coragem interior é aquela coragem de afrontar os perigos. Mas os perigos, vamos dizer assim, espirituais ou emocionais. É a coragem de não sentir medo. Ou de não se deixar sucumbir pelo medo. Daí, coragem e medo aparecerem na mesma frase. Vamos explicar isso melhor? Se eu estou no barco e o barco começa a sacudir com as águas e com o vento, e de repente aparece um homem andando sobre as águas, que eu julgo ser um fantasma, eu posso me deixar abater,
pelos perigos que se apresentam ou pelo medo que esses perigos me sugerem. Entenderam? O naufrágio e o possível fantasma, né, é o que os discípulos acreditavam, são perigos externos. Eles estão fora de mim. Agora, o medo é um perigo interno. Porque o medo, ao mesmo tempo que ele na dose certa, na dose certinha, assim, mas a microdose, sabe? Ele é o que despeja adrenalina no meu metabolismo, né? E faz com que eu comece a me safar, me salvar da circunstância perigosa. Por outro lado, ele na dose errada, e é quase sempre assim que ele se apresenta para a gente, ele nos paralisa. É o contrário. Nos deixa inertes, sem ação, em choque. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é que muitas vezes, o que está se passando fora pra gente, da gente, o que está acontecendo externamente, não é tão nocivo, não é tão letal para nós, quanto aquilo que está se passando internamente. Estão entendendo? Por isso que Jesus vira para os discípulos e fala: se vocês continuarem do jeito que vocês estão, vocês não vão conseguir nem manobrar o barco. Vocês não vão conseguir chegar na outra margem. Vocês não vão conseguir conduzir o barco de modo a ele atravessar essa tempestade com segurança. Porque conduzir um barco à vela no meio de uma tempestade exige perícia, atenção, concentração. E o medo está tirando isso de vocês. Certo? Nós estamos falando isso para vocês entenderem o que é essa palavrinha no grego empregada aqui, tá? CO, o que ela tem de diferente. Essa chamada boa coragem ou coragem interior é aquela força psíquica, aquele poder psíquico que faz com que a gente resista, com que a gente consiga dar combate a esse medo transbordante, esse medo exacerbado, esse medo exagerado, esse medo desmedido que a gente pode até chamar de outra maneira, pode dar até um outro nome, pânico. Entenderam? Pânico. Então, quando o medo começa a surgir, ele começa a surgir. Eu vou usar assim, só para a gente visualizar, eu vou usar uma medida culinária. Vamos usar mls. Os primeiros 10 ml de medo é a dose certa para que a gente se livre do perigo, a gente se movimente, é o instinto de conservação, que é tratado no livro dos Espíritos, inclusive. Se passar de 10 ml, 12 ml, a gente já começa, esse medo começa a ficar tóxico. Entendeu? Que nem remédio. Tomou a dose que o médico falou, te salva. Tomou mais do que o médico mandou, te adoece. Não é assim remédio? O medo. Passou daquela medida, começa a se transformar em outra coisa. Começa a virar pânico. E pânico traz desequilíbrio, perturbação, e inoperância, né? Você fica fora de combate. Tá claro isso para a gente poder avançar? Pois bem, o que acontece é que todo servo de Jesus, servo-aluno, que a gente chama aqui de discípulo, nos estudos anteriores a gente sempre usa a palavra discípulo. O discípulo, ao se posicionar com Jesus, ao lado de Jesus, ele espontaneamente, automaticamente, se torna
um desconforto se torna, vamos dizer assim, uma afronta ao mundo. Não é à toa que Jesus, no Evangelho de João, ele afirma, ele diz assim, e o mundo vos odiará. E o mundo vos odiará. Gente, você está numa festa, num churrasco de família, mas entornando o caldo, sabe? Tem coisa que irrita mais a pessoa que bebe da vexame do que no dia seguinte ela saber ou ela descobrir que o fulano que não bebeu uma gota de álcool ficou alegre do mesmo jeito, sem dar vexame? A virtude do outro, para aquele que sucumbiu ao vício, incomoda, causa desconforto. E o mundo vos odiará. Tem coisa que irrita mais quando você tá irritado, tá nervoso, tá bravo, e a pessoa que você tá xingando tá serena, tá calma e tá plácida. Te tira do sério. Você quer que ele dê combate, você quer que ele reaja. Marido tá soltando os cachorros e a mulher, calma, bem. Aí assim, quando você fica calma assim, você me deixa mais nervoso ainda. Não é? Então, a desorientação do mundo se sente afrontada pelo senso de orientação e equilíbrio do discípulo consciente de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o mar fica agitado e o vento sopra para lá e para cá, uma reação natural do mundo, conforme eu estou dizendo, é quando as sombras tentam trabalhar para que você vá para o lado negro da força. Agora, só quem assistiu Guerra nas Estrelas, né, Éder? Só quem assistiu Guerra nas Estrelas sabe do que eu estou falando. Venha para o lado sombrio da força. Aí surgiu Darth Vader. O pessoal da internet vai gostar dessa referência. Tem a história lá na Guerra nas Estrelas, o filme. Aí tem os bonzinhos, que são os Jedi, né? E tem os Sith, que são os sombrios. Aí sabe como é que os sombrios fazem para que os bonzinhos bandeiem para o lado deles? Provoca a ira e a cólera neles. Simples assim. Então eu quero fazer o Tonzinho perder a calma. Aí eu vou lá e magoo, ofendo, prejudico as pessoas que ele ama. Aí ele perde a calma. Aí pronto. Arrebanhei. Vocês estão vendo a estratégia? Quando eu falo sombra, é aquela parte da humanidade que ainda não se sentiu sensibilizada por Jesus. É aquele um adversário, né? De quando eu listo para vocês as personas bíblicas. Né? É o adversário. Quem que é o adversário? É aquele que não se simpatiza com o bem e cada vez que ele consegue tirar um discípulo do sério, cada vez que ele consegue tirar um discípulo do seu ponto de equilíbrio, ele se sente feliz com isso. A queda do outro lhe causa prazer. E, infelizmente, no atual contexto evolutivo, os discípulos têm dado, sabe, passado muito recibo.
Tem passado muito recibo. Muito cheque assinado em branco. Tem cedido demais a esses alvitres, esses convites sombrios. Vamos então começar com o Livro dos Espíritos, porque a palavra que nós vamos discutir, vocês já perceberam, é coragem, né? Então nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na parte quarta, a quarta parte das Esperanças e Consolações, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Lá tem a questão 932. Então, finalzinho do Livro dos Espíritos. Essa questão, gente, eu nunca estudei ela aqui, no miudinho, mas ela é um dos pilares do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Por que no mundo, tão a miúde, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Pergunta genial. Por que no mundo, frequentemente, as sombras dizem, vem, e o discípulo cede? Por quê? O pessoal normalmente interpreta essa pergunta como Kardec querendo saber o seguinte: por que os bons deixam os maus fazerem o mal? Fica uma pergunta meio policial, assim, né? Por que não prende eles? Por que não amarra? Por que não tranca no baú? Como é que os bons deixam isso acontecer? Como é que os bons deixam desviar dinheiro público? Como é que eles deixam fulano matar criança? Assassinar criança? Como é que deixa? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. A pergunta é: por que os maus sobrepõem influência os bons? O bem, os bons, não vamos falar o bem, né? Porque o bem é o bem, né? Vamos falar os bons. Os bons deveriam magnetizar e influenciar a mente dos ainda maus. E não o contrário. É isso que Kardec quer saber. Vamos ver a resposta dos espíritos? Porque no mundo, perdão, por fraqueza destes. A primeira frase da resposta. Por fraqueza destes. Por que os maus, tão frequentemente, conseguem influenciar os bons a ponto dos bons cometerem deslizes morais? Aí os espíritos começam respondendo assim: porque estes foram fracos. Aí a gente lembra lá no livro Boa Nova, quando Pedro estava chorando amargamente porque havia negado Jesus. Né? E o que Jesus tinha dito para Pedro? Pedro, os homens não são maus, eles são fracos. Só por isso. E os espíritos continuam respondendo assim: os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Os maus são intrigantes e audaciosos e corajosos. E os bons, frequentemente, acabam, por mais que tenham virtudes, eles botam essas virtudes no saco e guardam. Então eles são covardes. Nós, frequentemente, nos acovardamos diante dos perigos. Entenderam? Vou dar um exemplo.
Eu chego do serviço e começa a vir uma ideia assim. Bom, sou tão cansado, mas tão cansado que hoje acho que eu vou ligar. Vou dar um exemplo fictício, porque vocês estão vendo. Naturalmente, eu estou aqui, isso não vai acontecer. Acho que eu vou ligar para a turma e vou mexer com o meu dia. Vou falar, pessoal, que hoje não vai ter reunião. Nossa, mas eu estou num cansaço. Aí eu sento ali no sofá, depois eu trabalhei o dia inteiro. Sento no sofá e parece que eu estou pesando 400 quilos. Não que eu esteja muito magrinho, mas 400 também não, né? Aí eu sento no sofá e parece que eu estou pesando 400 quilos. E eu tenho que levantar, tenho que tomar um banho, baixar a juba, né? Vim aqui, abrir o computador, ligar para falar 1h30, 1h15. Nossa, que tão cansaço, e aquilo vai pesando, aquilo vai pesando. Aí eu pego e falo assim, Juliana, manda um recado lá no WhatsApp, fala pro pessoal que hoje não vai ter miudinho, não. Sabe o que eu fui? Covarde, tímido, retraído. Eu não me levantei de combate. Contar um negócio pra vocês. Minha vozinha tinha 80 e tantos anos já. E de vez em quando fazia um frio. O pessoal aqui de Beraba sabe disso, né? Não é só em Santa Maria que faz frio, não. Fazia um frio danado, né? Mas aquele frio, minha avó era magriquinha, né? Aí a gente chegava assim, ô vó, fica em casa hoje. A gente tinha medo dela adoecer, né? Fica em casa hoje. Ela, não, pode passar que eu vou estar na porta esperando vocês. A gente passa na porta da casa, ela tava na calçada, com paletózinho, touca. Vocês lembram disso? Touquinha, cachecol. Ela se vestia com roupa de frio. Aí ela entrava no carro e falava assim, ô vó, por que você não ficou em casa hoje? Ela falava assim para mim, ô menino, se falar para mim que lá no centro tem R$ 2.000 me esperando, eu não vou? Se te falar que se você ligar o computador e entrar na reunião do Miudinho, você vai ganhar 50 mil ou um carro zero, você não faz? Mesmo cansado? Não é? Então, metade do bem que a gente deixa de fazer é sob influência das sombras que tenta jogar a gente lá para baixo. Para você não é capaz, você está cansado, você já fez tudo que podia fazer. E aí vem aqueles pensamentos. Lembra da história que eu contei para vocês do menininho que prendeu o pé na bicicleta? Gente, da hora que eu parei o carro até a hora que eu fui lá no menino para tirar o pé da raia da bicicleta, ficava na minha cabeça assim: você vai pegar Covid, você vai pegar Covid, você vai pegar Covid. E eu passei uns 3 dias depois, qualquer catarrinho que vinha na garganta, eu falei: peguei Covid. Essa coragem que os espíritos estão dizendo para o Kardec que falta aos bons, muitas vezes, é a coragem de resistir, de perseverar, de ser maior que o cansaço, de ser maior que o medo, de ser maior que o desânimo, de ser maior que a tristeza. Ser maior que a tristeza. É você dizer para si mesmo assim: eu sei o meu tamanho. Sabe? E aí exige muita lucidez da gente, porque é você olhar para um problema, para uma dificuldade, para uma limitação, seu Adelmo, e falar assim: eu sei o meu tamanho, eu sou maior que isso, eu vou passar por isso, eu vou vencer isso. Mas também, quando for um
problemão. Ou você fala, eu sei o meu tamanho, eu sei que eu não dou conta sozinho, eu vou pedir ajuda. Então agora eu vou contar um negócio aqui, que eu acho que eu esperei o dia, o tema coragem para contar. E eu não estou contando para as 12 pessoas que estão aqui na reunião, estou contando para milhares de pessoas. Quando começou a pandemia, e eu vi o tamanho da pandemia, e eu consegui, por algum motivo, vislumbrar o tamanho da pandemia, e no começo eu me lembro que muita gente estava bem animada. Isso vai passar logo. Aqui em casa o pessoal, minha mãe, ajuda. Não, não preocupa não, isso vai passar logo. Calma. E eu não sei o que eu já sabia de outra vida ou do mundo espiritual, que eu sabia o tamanho da pandemia. E eu fui ficando tímido, retraído, melancólico, triste. Aí não podia ir pro centro ver meus companheiros para fazer vocês rir, sabe? Falando do evangelho. Vocês lembram o tempo que eu fiquei gravando um vídeo sozinho aqui, não tinha o Meet ainda. Aí eu gravava uns vídeos, o pessoal do YouTube vai lembrar de uns vídeos murchos assim, sabe? Cabisbaixo. E a coisa foi ficando feia, porque aí eu comecei a sentir um pavor danado. Eu não sabia do que. Eu comecei a me achar muito pequeno e o problema muito grande. Muito grande. Muito maior do que eu. A coragem que me restou, o grão de coragem que me sobrou no coração, foi o bastante, ou foi o suficiente, para eu dizer para mim mesmo: eu não vou dar conta disso sozinho. Aí eu liguei para a irmã Ila. Falei, mana, eu tô sentindo isso, isso, isso. E descrevi outras coisas que vinham junto com aquele medo todo. Uma falta de ar, o coração disparado, uma sensação de morte, uma insônia terrível, uma angústia. E ela me disse assim, mano, procura ajuda porque isso é pânico. Vai atrás de um médico. E eu procurei um psiquiatra, procurei uma terapeuta, uma psicóloga também. Ela conversou comigo e eu procurei um psiquiatra, um irmão do coração, inclusive primo da Ju, Dr. Marcos, esse benfeitor da minha vida, que é da AMENG, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Falei, Marcos, tá acontecendo isso, isso, isso comigo. E ele me deu o diagnóstico, que eu estava com um transtorno que misturava, um transtorno misto de depressão e ansiedade. E eu comecei um tratamento barra pesada com a medicação. E eu digo barra pesada porque quem já fez o tratamento com medicação ou faz, sabe de uma coisa. O remédio demora a fazer efeito. Demora a fazer efeito. Véio. Você pensa que vai ser 15 dias, é 30. Você pensa que vai ser 30, é 60. E você tomando um remédio, o trem não passa. E eu tinha que fazer o meu dinheiro. 2 anos depois eu tô contando para vocês. E aí a primeira providência minha, reunir meus amigos, não dá para ser no centro? Vamos ao que dá. É o Meet? Que seja o Meet. Que seja a plataforma. Mas eu quero olhar no olho meus companheiros e eles vão me dar força. Porque sozinho eu não vou dar conta. Ligava para dona Joana, né, dona Joana?
Conversar com a dona Joana. Dona Joana, o negócio tá feio aqui, ó. Reza pra mim. Pedia pra vocês, ó, não é? Reza pra mim que né, tá difícil. Ainda tomo meu remédio. Ainda. Porque outro companheiro, amigo querido do meu coração, o Gladstone Lage, letrista do Tim Vanessa, conversando com ele, eu confidenciei, falei assim, Gladstone, tô passando por isso, isso, isso. E ele falou para mim assim, amigo, medique-se humildemente. Medique-se humildemente. Para você procurar a ajuda de um médico e buscar uma medicação, muitas vezes você vai precisar de coragem. Aí vocês vão dizer assim, Luiz, o que tem a ver essa coragem que você precisou ter para se tratar de um transtorno psíquico e a coragem do evangelho que está falando aqui hoje? Porque eu só pensava uma coisa. Eu tenho tarefa na minha responsabilidade. Eu tenho um serviço na minha responsabilidade. Eu não posso parar. Então, se eu não posso parar, eu vou ter que procurar ajuda para continuar. Tem miudinho. Aí choveu live, né? Foi a fase das lives, né? Todo dia era 2, 3 pedidos de live, eu aceitava tudo. Eu fiz live pro mundo inteiro. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Saí trabalhando. Escrevendo artigo para a Revista Espírita. A Jussara me chama. Luiz, vamos escrever artigo para a Revista Espírita? Vamos! Eu tava perturbadinho, tinha que escrever. Só o pouco que os espíritos falam e não falavam nada. Eu estava angustiado, triste, com medo, mas esse medo não podia ser maior do que o compromisso que eu tinha com o Evangelho. Então nós somos vasos de barro. Esse da vinheta do Miudinho. A mão de Jesus. A gente trinca, a gente pode se espatifar. Se não estiver nas mãos de Jesus. Porque se estiver nas mãos dele, não importa o quanto a gente seja frágil, a gente será cuidado e protegido. Continuamos a ser frágeis, mas sob a guarda de Jesus. Continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Olha só o título desse capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou relacionar agora com as lutas que eu vivi, que eu estou confidenciando para milhares de pessoas. Eu li esse versículo e entendi assim, não esconde debaixo da cama. Porque quando a gente está angustiado, deprimido, ansioso, qual que é a nossa vontade? Esconder debaixo da cama. Não é? A minha vontade era esconder debaixo da cama. Fica lá. Põe um travesseiro na cabeça. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Sai já do túmulo, Lázaro. Vem para a luz e vem brilhar. Vem para a luz e vem brilhar. Você é dona de casa? Sai dessa cama, sai desse quarto. E vai lavar suas louças, vai lavar sua roupa, vai fazer comida pro seu marido, vai fazer comida pros seus filhos, vai pôr o uniforme e o crachá do serviço e vai pro serviço. E se precisar de ajuda médica e terapêutica para conseguir fazer isso, faça, porque isso exige coragem. Isso exige coragem. Coragem da fé, item 15. E aí vem um drama aqui, né? Pelo seguinte, muito dessa angústia que a gente sente
É o medo de demonstrar virtude, uma virtude que a gente já tenha conquistado. Principalmente em tempos que a gente vai chamar aqui de obscuros, em que ideias negativas começam a circular. E de repente a gente se vê naquela situação, e isso entristece, isso angustia, em que você fala assim: gente, será que eu estou errado? Se fala tanto em matar ladrão, matar ladrão, matar ladrão, e você acredita que é possível perdoar um crime e oferecer a oportunidade de regeneração para qualquer coração. Você começa a falar, será que eu estou errado? Começa a se dizer tanto assim, porque tem que prender o corrupto, prender o corrupto. E você fala assim, gente, será que eu estou errado de pedir prece para o corrupto? Oração para o corrupto? Eu estou errado? Você começa a se questionar, será que eu estou errado? Não é assim? Isso vai dando tristeza, porque é um coro ao redor gritando, mata, prende, e você fala assim, gente, vamos rezar. Que a sua tendência milenar é se apequenar, é a timidez. Mas aí vem esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos. Há mérito em afrontar os perigos. O que é esse afrontar os perigos? Para que não haja confusão, porque teve muito companheiro espírita nos últimos tempos que confundiu, misturou as bolas. Nós vamos definir isso com uma frase do Chico Xavier. O Chico dizia assim: eu aceito o mundo como ele é, só não deixo de ser quem eu sou. Afrontar os perigos ou afrontar as sombras não é sair pregando para os outros e convencendo os outros de que você está certo e que ele está errado. Não é isso. Fazer um negócio desse só vai servir para gerar discussão, atrito, briga de WhatsApp, briga de Facebook. Não é isso. Afrontar os perigos é não ceder na sua conduta. Não é tentar mudar a conduta do outro. Há uma diferença muito grande entre bater boca, discutir com o racista e orar por aquele que foi vítima do racismo. E acolher quem foi vítima do racismo. Há uma diferença muito grande. A Madre Teresa de Calcutá, certa vez, foi convidada por uma organização mundial, não sei bem o caso, mas convidaram ela para participar de uma marcha que ia ter na Europa, uma manifestação pública que ia ter na Europa, contra a guerra. Aí ela respondeu, não vou. Mas, Madre Teresa, você não vai participar de uma marcha, de uma manifestação contra a guerra? Ela, não vou. Contra a guerra, não vou. Agora, se vocês tiverem algum evento pela paz, em favor da paz, eu vou. Entendeu? Coragem da fé, afrontar o perigo, não é combater as trevas, é defender a luz. Entendeu? É defender a luz. É continuar o mesmo. Se todo mundo tirou a máscara, eu mantenho ela na minha cara. Mesmo machucando meu nariz, mesmo me abafando, eu vou cumprir o meu dever de cidadão. Mesmo que todo mundo no trabalho esteja sem máscara. E aí continua o texto do Evangelho. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado à circunstância e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém
diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. A regra é muito simples. Deixar de fazer o bem já é em si fazer o mal. Deixar de fazer o bem já é em si fazer o mal. E frequentemente eu deixo de ser bom, deixo de fazer o bem por covardia, timidez, preguiça e autoestima baixa. Certo? Aí o Emmanuel vai deitar e rolar em cima dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele pega lá no livro de respostas, olha que coisa incrível. O livro chama Livro de Respostas, no capítulo 37, e cria um conto, uma parábolazinha, intitulada A Solicitação do Senhor. E começa assim: o homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te a coragem a fim de que possas receber o apoio divino. Então, até aqui a história é a seguinte. O sujeito era se sentir muito infeliz, muito infeliz, muito infeliz, fez uma prece e veio um anjo do Senhor, um mensageiro, que disse: olha, a resposta do céu para você é simples. Tenha coragem. É vago. Que tipo de coragem? Que coragem é essa? Do que os céus estão falando? Continua a história. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições, escalei o monte mais escarpado da minha região por 6 vezes. Fui campeão de corridas arriscadas e já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão. Eu tenho coragem. Se faz barulho no quintal, dona Joana, eu saio de lanterna para ver o que é de madrugada, sem medo. Eu tenho coragem. Tomei as 3 doses da vacina no braço, ó. Doeu, tive reação, mas eu tomei. Sou corajoso. Tem gente que não dá conta de tomar a vacina. Tem medo. Eu sou corajoso. Sou corajoso. Um homem achou que tá falando dessa coragem. Essa coragem ordinária, né? Essa coragem comum, trivial. Essa coragem de filme de super-herói. É uma coragem viril, masculina, né? Historicamente masculinizada. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar. Mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. A coragem de cumprir o teu próprio dever. Chovendo ou não, com pandemia ou não, com síndrome do pânico ou não, com dinheiro ou sem um tostão, de dia ou de noite, no hospital ou em casa. A coragem de cumprir o teu próprio
Dever. Notem bem. Não é a coragem de cumprir com os afazeres profissionais. Porque isso você faz por dinheiro. É a coragem de cumprir dever. O dever aquele que é mencionado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele dever. O dever altruísta. O dever desinteressado. Solidário. Esse é o dever que a história está falando. E vai ter que ter coragem mesmo, porque tudo vai conspirar contra. Acho que a grande mensagem da aula de hoje é o seguinte, gente. Tem que ter coragem. Sabe por quê? Quando você decidir fazer o bem, quando você decidir fazer o certo, tudo no mundo vai conspirar contra. O teu cachorro, que te ama de paixão, vai morder sua canela na hora que você quiser abrir a porta para fazer o bem. Tudo vai conspirar contra. E aí, o distintivo é um só. O Paulo deixou para a gente presente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós vamos para o André Luiz agora. Uma mensagem psicografada pelo Valdo Vieira, hein? Livro Estude Viva, capítulo 40, Coragem. O André Luiz começa dizendo assim, coragem também é caridade. Coragem também é caridade. A caridade principia ali. Porque a caridade, os espíritos definem da seguinte maneira. Caridade é o amor em ação. O amor é um sentimento. Quando ele age, quando ele se tangibiliza, quando ele se consolida, ele tem outro nome. Caridade. O ágape é o amor posto em prática. O sentimento posto em prática. Só que para você sair do sentimento para a ação, você precisa se movimentar, se mobilizar. E mobilizar-se é nadar contra a corrente. É remar contra a correnteza. É voar no sentido oposto do vento. E esse movimento que encontrará resistência, esse impulso que encontra resistência e avança ainda assim, tem um outro nome. Coragem. Entendeu? Então a caridade no seu princípio, a caridade no seu primeiro movimento, a caridade no momento em que ela encontra as primeiras resistências e as primeiras oposições, tem um outro nome. Pode ser definido com uma outra palavra. Coragem. A Luísa, hoje está muito teórico, eu estou sentindo falta de uma coisa prática. Você deu alguns exemplos práticos. Então vamos lá. Dona Aparecida, aqui de Uberaba, lá do Hospital do Pênfico, ela era enfermeira no Hospital São Domingos, aqui em Uberaba. E trabalha no hospital como enfermeira. Trabalho remunerado, profissão. Quando começaram a chegar os pacientes com uma doença de pele, que pouco se sabia sobre elas, mas que acometia a pele do corpo inteiro. A pele, o corpo ficava em carne viva, como a gente diria. Assim, uma coisa terrível. As pessoas algumas chamavam de fogo selvagem, pênfico, né? E aí tem outros nomes, né? Que vão variando com a região, nomenclatura, enfim.
Algumas nem era propriamente fogo selvagem, mas era alguma coisa que se assemelhava, na época não sabia diagnosticar, enfim. Só que esses doentes começaram a chegar no hospital e como não havia tratamento para aquilo, não se sabia nem o que fazer, começaram a se recusar. Não existia o SUS. E esses doentes começaram a ficar na porta do hospital, na calçada. Um dia ela saindo do hospital, viu esses doentes dormindo na calçada. Sabe o que ela fez? Pegou eles e falou, vão lá para minha casa. Eu cuido de vocês lá. Ela chegou com os doentes em casa, os parentes, o que é isso? Eles vão vir morar aqui com a gente, porque eu vou cuidar deles aqui em casa. Ah, não aceita. Então vai embora. Pode ir embora. Vocês estão saudáveis, eles não? Pode tomar um rumo. E ela começou a cuidar deles em casa. Naturalmente, o cuidado exigia full time, ela perdeu o emprego. E agora, como é que eu vou manter eles? Eu vou pedir esmola. Eles não podem pedir esmola, eles estão doentes, eles não podem ir para a rua. Eu vou pedir esmola no lugar deles. Tirou foto deles, pôs um cartaz, foi lá pro viaduto do chá, lá em São Paulo. Pedir dinheiro para manter os doentes. Alguém passou ao movimento contrário do mal. E essa dona aí, ela tá querendo dar o golpe, fugir com esse dinheiro. Esses doentes não existe coisa nenhuma. Isso aí é uma pilantra. Chamaram a polícia, ela foi presa. Foi presa. No que ela foi presa, chamaram a imprensa. No que chamou a imprensa, ela ficou famosa. No que ela ficou famosa, a Hebe Camargo, o Silvio Santos, chamando. Não, você vai precisar mais dinheiro. A gente ajuda. Monta um hospital que a gente banca. E assim nasceu o Hospital do Fogo Selvagem. Essa é a história da Dona Aparecida. Quer dizer, primeiro veio o sentimento, o amor. Esse amor viria a ser caridade, quando posto em prática. Mas entre o sentimento e a caridade consolidada, teve um impulso, um movimento que peitou a resistência, a incompreensão. Porque aí depois a família voltou e veio ajudar ela, e a família inteira se envolveu no projeto. Depois a cidade de São Paulo, sobretudo, se transformou numa cidade solidária com a causa dela. Mas depois, né? Depois do filho criar, todo mundo quer ser pai e mãe, né? Mas no começo, né, que o pessoal tá lembrando, a Ayrton Senna ajudava ela, o Fábio Júnior, a Xuxa, tudo vinha visitar o hospital. Mas com a coisa pronta. Num primeiro momento, quando era ela e os doentes, isso exigiu dela uma coisa chamada coragem, que é caridade. E continua Emmanuel. Olha só, quando falta coragem, para vocês verem, hesitação do conhecimento, poder à ignorância. Debilidade da retidão, apoio ao desequilíbrio. Irresolução dos bons, garantia dos maus. Onde falta essa coragem de superar os próprios limites físicos, os próprios limites psíquicos, a luz recua. Onde a luz recua, a sombra avança. Eu tinha uma limitação psíquica para dar conta das tarefas espíritas em pandemia, durante a pandemia. Era uma limitação minha, uma fragilidade minha. Gente, se o vaso quebrar, o conteúdo não chega onde tem que chegar. Pode trincar, quebrar não vai quebrar. Trinquei. Uns rachadão assim. Aí Jesus veio, mascou um chiclete de luz. Não vai vazar que eu não quero. Vai ficar na minha mão, eu remendo você tudo, gordinho. Mas vai ficar onde você tem que estar. Doidinho da aldeia. Precisando de prece.
Chorava antes do miudinho, fazia o miudinho, voltava a chorar depois do miudinho. Mas fiquei onde estava, que tinha que ficar. Porque o Emmanuel pega e diz: nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Nada se realiza de útil e grande sem coragem. Gente, a palavra coragem vem do latim. Essa palavra que a gente está usando, em vernáculo, né? Vem do latim. O cordis, coração, e o agem vem do agir. Agir com o coração. Eu lembro que em 98, o Raul Teixeira veio visitar a gente aqui em Uberaba. Era de mocidade, a gente fez um evento e trouxe o Raul Teixeira. E a gente foi bater papo com ele, né? Conversar com ele, jovem, né? Eu tinha 17 anos. E ele deu tanto conselho bom. E um deles eu não esqueço, que ele falou assim: a gente queixou de muita dificuldade para fazer as tarefinhas de juventude espírita. E ele falou duas coisas. Primeiro, ele falou assim: escuta, era final de ano, né? E lá onde a gente estava reunido era na casa de espírita de Antusa. Quem conhece aqui sabe que lá tem umas mangueiras maravilhosas, né? E ele olhou para uma mangueira e falou assim: quando a molecada cisma de comer manga, qual manga leva pedrada? A madura. A verde ninguém quer. É a mais bonita, mais suculenta que vai tomar pedrada e varada de bambu. E aí ele falou pra gente, contou uma história. Diz que lá no Rio de Janeiro, ele pegou a manchete, o jornal está lá, a manchete, os ladrões invadiram um quartel da Marinha e assaltaram uma agência do Banco do Brasil, né, equipamento eletrônico, né, atendimento eletrônico, dentro do quartel da Marinha. Planejaram, foram lá, Éder, invadiram o quartel da Marinha, roubaram o caixa eletrônico e levaram embora. E ele disse que a manchete era assim: assaltantes corajosos invadem o quartel da Marinha e roubam o Banco do Brasil. O que eles tiveram? Coragem. Entenderam? O coração quis, movido pela ambição, pela ganância, e esse sentimento negativo do desejo pelo conforto, do querer conforto, movimentou toda a ação. Foram lá e conseguiram, os danadinhos. Quer dizer, quando o Cristo chegar no coração de um cidadão desse, imagina o que ele não vai fazer pelo Evangelho. Quando essa audácia, quando essa valentia, quando esse espírito empreendedor, valente, formidável, tivesse visto bem, imagina o que um cidadão desse não faz, gente. Porque agiu com o coração. Então, o Raul Teixeira falou pra gente: tenham essa audácia. Faz um prognóstico antes, né? Avalie os riscos, identifica todos os perigos e depois enfrenta um por um. Enfrenta um por um. Olha só o que o Emmanuel vai dizer agora, gente, relacionada à primeira questão que a gente leu do Livro dos Espíritos. Esqueçamos os antigos chavões. Não sei se vou e não sei se eu posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. O Emmanuel disse isso. Timidez não é humildade.
É claro que você não pode ser impulsivo. Você não pode ser impulsivo. Busque a orientação do veterano, busque a orientação da literatura sagrada, para ter respaldo, amparo, base, lastro. Mas não deixa essa timidez, que na verdade é covardia, travestida, te impedir de fazer o bem. Se a necessidade chegar na sua porta, socorre ela. Estende a mão. E vamos finalizar com o livro Palavras da Coragem. Olha o nome do livro. Palavras da Coragem, de Emmanuel. A lição intitulada Palavras da Coragem. Em que o Emmanuel começa dizendo assim: quem vive no mundo de hoje é comparável ao viajor que atravessa longa extensão de solo agressivo. Eita, como é que... Isso, o livro é da década de 70, hein? Olha o que o Emmanuel está dizendo. Quem vive... Reencarnar em 2022 não é para qualquer um, não. Quando o Chico nasceu, gente, assim, ô moleque danado. Reencarnar agora. Pensa só, os 3 primeiros anos de vida dele, 2 foi no meio da pandemia. Não podia adoecer porque não podia ir para o hospital. Ô moleque danadinho. Esse espírito, tudo que reencarnará agora, tudo valente. Tudo destemido. Pedra 90. Não é? Porque mano, tá falando, quem caminha no dia de hoje, mano, final do século XX, início do século XXI, tá andando em cima de caco de vidro descalço, no braseiro. Como diria meu amigo Tonzinho, a chapa quente, o sujeito, ó, só no sapateado. Aí o Emmanuel vai explicar o porquê. À frente, cipoais de interesses inferiores, impondo tropeços à marcha. Cipoais de interesses inferiores, impondo tropeços à marcha. Então, olha só que coisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui porque é alguma coisa pública. Esses dias eu assisti uma entrevista do Augusto Nascimento. O Augusto Nascimento é o filho do Milton Nascimento, cantor e compositor maravilhoso. O Milton nunca teve filhos, né? Ele já velhinho, né? Um senhor de idade, né? Idoso, quase 80 anos. Criou um afeto paternal para um rapaz, um sentimento forte de paternidade por ele. O rapaz até falou assim, isso aí parece uma coisa de outra vida. E falou para ele, você quer ser meu filho? Eu nunca tive a alegria de ter alguém com meu sobrenome. E estabeleceu um vínculo de amizade, os dois foram conviver, viver juntos, e o rapaz falou, eu vou cuidar desse velhinho. As famílias já eram amigas, e ele foi cuidar do Milton. Milton muito doentinho, diabético. Foi cuidar do Milton, levar para o hospital. Até que saiu um registro novo. O rapaz não tinha pai no registro. E o Milton falou assim, eu quero te registrar como pai. E registrou, agora o nome dele é Augusto Nascimento. E ele conta essa história e se emociona e fala assim, eu nunca tinha tido um pai. Eu não sabia o que era afeto de pai. E ele não sabia o que era ser pai. E a gente construiu essa relação bonita de pai e filho.
Aí ele relata, só que, como eu já era mais velho, quando eu conheci o Milton, eu era um adolescente, as pessoas erotizaram a nossa relação. E ele acrescenta, só que eu não deixei, isso me magoava, isso deixava o Milton muito triste, mas eu não deixei a maledicência, a maldade, a crueldade dos comentários alheios me afastar o único pai que eu conheci na minha vida. Vocês estão entendendo o que é esses cipoais dos interesses inferiores? Essa maldade que as pessoas jogam como se fosse bolas de lama em todo gesto bom. Basta alguém erguer a voz e o corpo para fazer o bem e lá está o outro comentando e falando e criticando, não é? E você tem que saber se desemaranhar, perdão. Você tem que saber se livrar desse cipó que vai se enrolar em você. E continua Emmanuel assim. E na retaguarda, conflitos bárbaros de viajantes outros procuram senhorear os recursos alheios na base da intromissão indébita. Na retaguarda ainda vai ter o sujeito que vai tentar entrar no meio do sua iniciativa do bem com o discurso de que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando. Ainda tem isso. Quantas e quantas pessoas se aproximaram da obra de Chico Xavier a pretexto de ajudar, mas na verdade queriam tirar proveito da popularidade do Chico, né? Da publicidade do trabalho dele. Ainda tem esse outro perigo. Isso tudo vai aparecer. Continua Emmanuel. É nesse clima de atritos constantes que o seguidor do Cristo é chamado a servir no plantio da paz e da libertação. Quando você for semear o bem, o que você vai encontrar é solo com pedra, com terra compacta, erva daninha, terra seca, e você vai ter que derrubar o mato, lenhar, roçar, arar a terra, irrigar ela. A semeadura vem só depois. O primeiro momento é o mais difícil. Jogar a sementinha ali, ó, e esperar dar. Ali é o mais fácil. O bruto do trabalho, o trabalho denso, é esse movimento inicial de vencer a resistência alheia. De vencer o antagonismo alheio, a hostilidade do solo a ser semeado. Todo solo virgem, todo solo que ainda não conheceu o trabalho do semeador é hostil, é áspero, é duro, é sertão. É como se nós tivéssemos o compromisso de sermos bandeirantes de luz. Conhece um pouco de história, sabe do que eu estou falando. Aqueles sertanistas, né, os bandeirantes das entradas e bandeiras, né, saíam ali do interior de São Paulo, né, de São Paulo, ia ganhando o interior de São Paulo, rumo ao Mato Grosso, a Minas Gerais, enfrentando o agreste, né, enfrentando a selva, a hostilidade de algumas tribos,
mas movidos por mau interesse. Ganância, para escravizar índio, para matar por pedra preciosa, mas eram corajosos. A gente pega o melhor sentimento que o evangelho produziu em nós e embrenhamos no mundo, no convívio profissional, no convívio familiar, na rua, na praça pública, no supermercado, no banco, onde for. A gente adentra o espaço do mundo com essa coragem, semeando luz. E o Emmanuel finaliza dizendo: certamente que estarão todos armados de fraternidade e paciência, compreensão e tolerância para a execução das tarefas que lhes dizem respeito. No entanto, sobretudo, é preciso lembrar a cada um a coragem do Divino Mestre, que acima de tudo cultivava o amor e a verdade, que não se fez o condutor dos homens, não só pelo bem que fez, mas também pelo mal que deixou de fazer. A gente encerra aqui e vamos imaginar que qualquer empreendimento do bem, qualquer tarefa boa que a gente se propõe a fazer, de cuidar de um filho doente, a construir um hospital, em qualquer uma dessas circunstâncias, Jesus vai estar no meio do vale agitado, do mar agitado, ele vai estar em meio às ondas tenebrosas, dizendo para a gente: tenham coragem, sou eu, não sintam medo. Que assim seja, gente. Até a semana que vem.